A paz do Senhor a todos, uma palavra de Deus ao seu coração, que está em Romanos capítulo 6, verso 23, onde Paulo escreve dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meditando na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, Paulo vai discorrer de uma das principais doutrinas, a doutrina da justificação em Cristo Jesus. Paulo vai escrever aos crentes de Roma sem conhecer aos crentes de Roma. Paulo ainda iria chegar a Roma, mas bem antes de chegar lá, ele escreve cartas ensinadoras, cartas de instruções. E quem lê Romanos dá a impressão que Paulo está vivendo nos nossos dias atuais, que Paulo é o vizinho nosso do lado que escreve conforme os acontecimentos atuais. E Paulo vai ser muito atual na carta de Romanos. E no capítulo 6, Paulo vai fazer uma colocação de uma doutrina essencial, que é a doutrina da justificação. E Paulo, escrevendo essa doutrina, ele vai já prever de antemão que vai encontrar objeções, vai encontrar oposição, vai encontrar dúvida na cabeça das pessoas que iam ler. Quem lesse Romanos capítulo 6 e quem lê Romanos capítulo 6 pode até imaginar, se a graça de Deus abundou aonde existia pecado, então vamos continuar a pecar para experimentar ainda mais graça de Deus. É isso que alguns acham. Outros acham que se não estamos mais debaixo da lei, se nós não temos mais a lei para reger sobre nós, então nós podemos fazer o que bem entendermos. Tanto faz, né? E outros ainda vão achar que Paulo vai transformar a lei de Deus em pecado. E não é assim. Paulo vai conciliar as duas coisas. Você vai ver que Jesus cumpriu toda a lei. Nós não estamos aqui para descumprir a lei de Deus, tá? Mas falar também da graça. A lei não foi desfeita. As ordenanças referente a sacrifícios foi desfeita na cruz do Calvário pelo sacrifício de Cristo. Mas as ordenanças de Deus não mudaram. Aquilo que a lei dizia que não podia matar, nós não podemos matar hoje. Se não podíamos roubar, também não podemos roubar hoje. E assim por diante. Então as ordenanças de Deus não mudaram. A lei ainda se faz eficaz, né? E essas objeções que estariam sendo colocadas diante de Paulo comprovariam muito bem que a pessoa que lê e entende dessa maneira não entendia nem a lei e também muito menos a graça. E caíram em dois extremos. E é um perigo muito grande de nós estarmos entre esses extremos. O extremo do legalismo, achar que religião é não faça isso, não coma aquilo, não pratique aquilo, não faça isso. E o outro é da indisciplina. Achar que ser cristão não precisa obedecer a nada. Aí entra num pecado de desobediência. E assim, ao defender a justificação, Paulo vai explicar também a santificação. Outra doutrina essencial no cristianismo. Paulo vai dizer que nós podemos ter uma vida de vitória em Romanos 6, e Paulo vai dizer que nós podemos ter uma vida de liberdade em Romanos 7, e quando chega no capítulo 8, ele vai dizer que nós podemos ter uma vida de segurança. Mas isso tudo praticando a santificação. E em Romanos 6, onde nós lemos o último versículo, Paulo vai dar pelo menos 3 instruções essenciais para mim e para você. A primeira instrução, Paulo vai dar para nós,
é que nós devemos procurar o saber, procurar conhecer aquilo que está na palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus vai trazer para nós um reforço para a nossa defesa. Por isso que ele vai usar termos no verso 6, no verso 3, no verso 9, o termo sabendo, ignorais, sabedores. Procurar conhecer. O cristão ele tem que saber que quando ele estava no pecado, ele se identificava com Adão, na condenação. Agora que ele está em Cristo, ele tem que se identificar com a justiça, com justificação, com santificação e assim por diante. Nós fomos salvos pela vida de Cristo. Tudo aquilo que Cristo fez foi por nós. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Agora, Paulo escrevendo aos Efésios vai dizer que nós estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Esse assentado não quer dizer que a gente não precise fazer nada, mas quer dizer que nós estamos descansando em Cristo. E tudo o que pode acontecer na nossa vida, o nosso descanso é o Senhor. O cristão, ele tem que estar morto para o pecado. Ele tem que estar morto, ele deve estar morto para o pecado. O pecado já não habita mais. Se você ler o capítulo anterior, o capítulo 5, Paulo vai falar sobre a grande batalha que existia dentro dele, o outro Paulo que queria sair para fora. Mas isso não faz mais parte da vida do cristão. O cristão não deve servir mais ao pecado. E o cristão deve procurar saber sobre isso. E esse é o primeiro conselho que Paulo vai dar. Para que se livre do pecado que vai gerar a morte, o cristão tem que procurar conhecer a palavra de Deus. A segunda instrução que Paulo vai dar, depois de conhecer a palavra de Deus, se inteirar da palavra de Deus, saber que a palavra de Deus está ensinando esse assunto e eu aprendi. Paulo vai dizer no verso de número 11 que nós devemos considerar. Considerar é levar em conta, é fazer uma somatória. Agora que eu sei sobre isso, eu não vou mais praticar aquilo, porque eu sei que é errado diante do Senhor. É isso que Paulo está falando. Agora que aprendeste, considere tudo isso. E Paulo ainda vai dar uma terceira e última instrução, que depois de saber, depois de nós conhecermos, depois de nós considerarmos, é hora então de nós oferecermos. Interessante, irmãos, que essas três instruções, saber, considerar e oferecer, a primeira vai se referir à mente, saber, conhecimento. Enquanto a segunda também vai ter uma parte na mente, mas vai se concentrar nos sentimentos. Se a primeira se refere a onde você guarda o seu conhecimento, a segunda vai se referir aqui também, mas de realmente extravasar o coração, de extravasar o sentimento que vem advindo do conhecimento que você teve. Então, quem conhece a palavra de Deus se alegra na presença de Deus. E a terceira, que é oferecer, ela vai dizer respeito à volição ou ao ato de escolher. Você tem liberdade de escolha, você pode escolher fazer algo, pode não fazer, pode escolher servir a Deus ou não servir, pode escolher vir à igreja ou não vir, pode escolher consagrar ou não consagrar, jejuar ou não jejuar, ler a palavra de Deus ou não ler a palavra de Deus. A terceira, quando se fala de oferecer, tem a ver com as nossas escolhas. E a instrução de oferecer quer dizer que nós devemos se entregar ao Deus que nós servimos. O ato de volição, o ato de escolha nosso em se entregar para o Senhor vai trazer para a nossa vida a bênção. E aí talvez você pode perguntar, terminando esse assunto, você pode perguntar,
pastor, o porquê de eu me entregar? E aí Paulo vai falar no capítulo 6, Paulo vai falar sobre 3 palavras essenciais. No verso 14, no verso 15, Paulo vai falar sobre a graça, algo imerecido por nossa parte, mas Deus nos deu um presente, a salvação por meio de Cristo Jesus. Deus não colocou o olhar num ou no outro, e esse está salvo, aquele não está. Jesus vai falar, ainda durante o seu ministério, ele vai dizer, olha, aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Então, se você escolheu servir a Cristo, se Cristo te aceitou no corpo, faça jus a esse presente que você ganhou. A graça, além da graça, Paulo vai falar sobre a liberdade. Você é livre. A salvação foi imerecida, mas ganhamos. E por isso não vivemos mais no pecado. A liberdade, ela vai demonstrar na nossa vida que uma vez libertos do pecado, agora nós somos servos do Senhor. Agora nós servimos ao Senhor. E a última que Paulo vai falar, está lá no capítulo 6, a partir do verso 21, ele vai falar sobre fruto. Se nós ganhamos um presente merecido, se nós encontramos liberdade em Cristo Jesus, e que essa liberdade nos trouxe o fato de sermos servo dele, trabalhamos para ele, nós vamos produzir frutos. Então a instrução para hoje para você: conheça a palavra de Deus. Depois de conhecer, considere aquilo que você conheceu. Considere. E depois de considerar, realmente entregue a Ele. Entregue-se a Ele de todo o coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ofereça a Ele os sacrifícios que você pode oferecer. Um bom dia, uma boa semana para você, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.